O som do Cordeiro de Deus, tu surgiste de pé na montanha. Clama forte tua voz no deserto, que as primeiras vitórias já ganhas. Clama forte tua voz no deserto, que as primeiras vitórias já ganhas. Vamos ver se melhora agora, gente. Vamos perseverar, não vamos desistir não, né? Eu acho que agora vai melhorar. Vou voltar desde o início aí da parte depois da vida dele. A gente retoma aí. Vamos chegando, tanto o pessoal do Facebook quanto do Instagram. Sejam bem-vindos. É isso. Agora que a gente vai entrar no que é bom, na parte doutrinária dele. E aí não dá pra ficar travando não. Sobre a vida dele, vocês pesquisam em outro lugar, em outros livros, na internet. A vida dele a gente conseguiu já falar um pouquinho. E aí vocês pesquisam. Mas a questão da doutrina, que é o mais difícil, que é o mais importante a gente entender, que a gente vai tentar falar agora um pouquinho, é importante a gente prestar um pouco mais atenção, ficar travando não vai dar muito jeito não. Então acho que estou mais perto aqui de onde está a minha internet. E eu acho que vai pegar melhor a internet agora também, não vai travar mais em nome de Jesus, né? Porque não dá para falar de São João da Cruz, já não é fácil falar de João da Cruz, mas travando a internet, tá aí que não dá mesmo, né? Então, por isso a gente resolvi parar o vídeo para ver aqui minha internet, em um lugar talvez que a internet vai pegar melhor, tá bom? Então, como eu falei, da vida dele, a primeira parte do vídeo, travando, não sei como ficou, mas falei sobre a vida dele e já estava fazendo essa introdução às obras dele, né? As obras de São João da Cruz. Falei, São João da Cruz era confessor, diretor espiritual e formador das irmãs carmelitas, não era isso? Né? Então, ele se transformou nisso. A Teresa conquistou ele para a reforma e na reforma ele se transformou nesse grande padre, grande diretor, formador da ordem da reforma, que foram chamados Ordem Carmelita Descalço, depois da separação da Ordem dos Calçados em 1581. E aí ele vai se transformar nesse grande padre. E aí ele, por ser diretor espiritual, confessor, formador, ele se viu na necessidade de tentar explicar para os freis e para as monjas carmelitas, para leigos também que iam procurar a direção dele, como fazer esse caminho espiritual, como crescer na vida de oração, na vida de santidade, como fazer isso, porque ele viveu isso na vida dele e ele queria que as pessoas também, que ele dirigia, confessava, também entendesse melhor. Porque o que ele via? Ele via muitos monges, monjas, freis e leigos tentando crescer, muita vontade, muito desejo, muita virtude de querer crescer nessa unidade, nessa união com Deus, nessa santidade, e não conseguindo, não porque não queriam, mas porque faziam errado. Progrediam um pouco. Ou faziam errado, ou progrediam um pouco. Por progredir pouco, cansavam, desistiam. Ou ficavam ali naquela vida mais ou menos de oração e não iam à frente. Então, por ver muita gente, né, como eles falam, né, vou até ler aqui, queria mostrar como proceder no caminho espiritual por ver muitos tentando e poucos conseguindo, e muitos, por causa disso, se cansando. Então, por ver essa necessidade de dirigir espiritualmente as pessoas, por verem que elas não conseguiam, se elas não explicassem para elas, né? A questão não era de vontade, as irmãs tinham vontade, os freis, hoje talvez é o contrário, né? Hoje a gente pode até se formar muito, né? De saber muito sobre São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, o caminho espiritual, mas vai faltar amor por Deus, vontade, desejo, perseverança, decisão, ou como Santa Teresa fala, determinação. A gente é molenga, a gente começa e não termina. Então, assim, hoje talvez está faltando mais isso, mas na época de São João da Cruz não era assim. As monjas, os freis, até muitos leigos de Ávila, das regiões ali em qual se fundaram os Carmelos, né, descalços, eram pessoas de verdade, com muita vontade de querer viver a vida de santidade, de querer se encontrar com Deus, de querer se unir mais a Deus e crescer na santidade, que eram pessoas que já tinham a vontade e o desejo, faltava para elas alguém que ensinasse ou fizesse elas entenderem como proceder no caminho para que não errem ou para que não demorem muito por progredir na vida espiritual e se cansem.
Então, São João da Cruz, vendo isso nos freis, nos frades, e vendo isso, né, nos leigos, ele vai se fazer esse grande mestre, ele que já está vivendo isso pessoalmente na vida dele, fazendo esse itinerário espiritual, ele vai fazer isso nas suas formações, direções espirituais e confissões com as pessoas. E como eu falava, São João da Cruz, ele primeiro escreve poesias, por isso que ele, em 1952 ele foi colocado como padroeiro dos poetas espanhóis, porque as poesias de São João da Cruz são belíssimas, ele tem muitas poesias, e são a partir das poesias que ele escreve, e essas poesias ficam conhecidas nos Carmelos. As irmãs e irmãos vão pedir que eles expliquem as poesias, porque é difícil entender uma poesia, ainda mais o que ele escrevia ali. Como que entende essa poesia? Como entende aquela ali? O cântico espiritual, que poesia é essa? Como que fala? O que quer dizer? O que você quer dizer com isso que você está escrevendo aqui? Só para ter noção. Aqui, chama viva de amor, uma poesia. Ó, chama viva de amor que eternamente feres de minha alma no mais profundo centro, pois não é mais esquiva, acaba já se queres. Arrompe a tela desse doce encontro. Ó cautelo suave, o regalo chaga, ao brandamão, ao toque delicado. Então, assim, é um bonito, né? Mas ninguém conseguia alcançar, talvez, a teologia, a austeridade atrás daquelas poesias. Por isso, as irmãs começam a pedir que ele explique as suas poesias. Foi quando começa a surgir as suas grandes obras. Por que de grandes obras? São 4 grandes obras. Porque ele já tinha outros escritos. Ele escreveu muita carta. Naquele tempo não tinha Facebook, Instagram, mensagem, Zap. Então a comunicação era por carta. Então, assim, ele escrevia muitas coisas para as irmãs numa correspondência. Tem muita teologia, muita espiritualidade nas cartas que ele escrevia. Então ele escreveu muitas cartas. Ele escreveu tem umas frases ou pequenos textinhos que ele escrevia no papel e dava para uma monja ou dava para um monge, chamado de ditos espirituais, ou ditos de luz, ou ditames, que também estão nas obras completas, que são textos menores, ou frases que ele deixava escrito para os irmãos, ou pequenos textos. Isso também foi recolhido e foi feita ali uma obra. Então tem essas obras menores, mas ele realmente escreve 4 grandes obras. São essas: A Subida do Monte Carmelo, Noite Escura, Cântico Espiritual e Chama Viva de Amor. São os 4 grandes escritos. Se a gente quiser conhecer São João da Cruz na sua teologia, na sua espiritualidade profunda, são esses 4 livros que a gente tem que ler, né? Não são os 4 primeiros livros para se lerem, como eu repito. É melhor primeiro ter uma aula, uma introduçãozinha, como a gente vai tentar fazer hoje e amanhã, ou em outros vídeos você pode ver, pegar livros sobre João da Cruz. Eu indiquei esse livro, né? São João da Cruz, né? Um homem, um mestre, um santo, das Irmãs Carmelitas lá do convento de São Paulo, Carmelo de Cotia. Um livro que vai fazer a introdução, né, dos seus pensamentos. Aí sim, depois você ter essa introdução, alguém que te ilumine um pouquinho, ler um livro, aí você pode entrar na leitura dos livros de São João da Cruz, explicando um pouco os livros. Subida do Monte Carmelo, que é o maior livro dele. Por que o nome é Subida do Carmelo? Porque São João da Cruz entendia, né, que o caminho que a alma faz, que a pessoa faz para encontrar Deus, é como se fosse uma subida para o monte, uma subida de monte, e Deus está lá no monte do cume. Para ele, o Monte Carmelo, que existe de fato, esse Monte Carmelo, lá em Israel, lá, né, existe o Monte Carmelo, é uma subida, e Deus está no monte do cume, então a gente vai ter que subir, ou seja, é esforço. Né? Diferente de Santa Teresa. Vou fazer paralelo com Santa Teresa, porque talvez as pessoas leram mais Santa Teresa, conheçam um pouco mais Santa Teresa. Santa Teresa é buscar Deus aonde? No centro de um castelo, né? Pois o castelo interior. Você vai entrando nos cômodos, e cada cômodo tem a sua característica de vida espiritual, de ascese, de crescimento, até você chegar no centro do castelo, que é o encontro de união com Deus. Santa Teresa entende assim, o encontro com Deus. Assim, ela passa seu escrito, entende esse encontro com Deus dessa maneira. Deus está dentro de nós, a gente é o castelo, a gente vai ali fazendo nosso caminho espiritual até encontrar Deus. São João da Cruz entende uma subida de um monte, Monte Carmelo. Então essa é a primeira obra dele, que vai falar dessa primeira parte da nossa vida espiritual, que é a parte da purificação ativa. Por que ativa? Porque exige, eu que vou fazer, é meu esforço, né? Eu tenho que fazer coisas, preciso saber o que eu preciso fazer na minha vida de oração, na minha vida de penitência, para se purificar ativamente.
E essa palavra que ele usa muito de purificação. Por que a palavra purificação? O que é purificar, gente? Não sei se a gente sabe quem entende o que é purificar. Purificar é, por exemplo, pegar um diamante ou pegar um ouro. Né? Pegar um diamante e um ouro. Geralmente quando você tira da terra, ele vem com impureza, ou seja, o ouro vem com carvão, vem com outras pedrinhas. Então você pega o ouro, o diamante, e bota ele numa chama, num fogo muito forte, aquela chama, para que todas as impurezas, o carvão, outras pedras ali que não tão preciosas, possam ele se desfazendo e fica só o ouro puro, ou fica só o diamante puro. Isso é purificação. Você colocar aquela pedra preciosa num fogo alto para que o que não é diamante, o que não é ouro, possa ser aniquilado. Isso é purificar, tirar o que não é ouro, mesmo que, né, o que é sujo, mesmo aquilo que não é sujo, aquilo que é uma pedra menos preciosa. Né? É exatamente isso. A nossa alma, o nosso ser, ela precisa ser purificada porque existem coisas em nós, né, que nós queremos, desejamos, o que nós buscamos, que não é Deus. Que não é Deus. Que é ruim, que é pecado, impureza. Então isso precisa ser purificado para tirar as impurezas e purificar até coisas boas, mas que não é Deus. Meu apego a coisas boas, isso também precisa ser purificado. O purificar tanto para que fique só em mim o desejo de Deus e o encontro com Deus. Purificar em nós tudo que não é Deus. Tudo que não se assemelha a Deus, tudo que não dá glória para Deus, tudo que não está de acordo com a vontade de Deus, né? E tudo não está de acordo com o amor de Deus em nós. Então, por isso, essa purificação. Né? E essa purificação se faz de duas maneiras, ativa e passiva. Estou falando isso, já uma introdução ao pensamento dele, quando a gente pegar o livro a gente vai entender. Ativa e passiva. A purificação ativa é você se esforçando a rezar, fazer penitência. Ele explica isso tudo, não vai dar para entrar em detalhes. Como fazer penitência, como fazer isso, a gente vai adentrar um pouco mais nisso. Para você se esforçando na vida de penitência e de oração, você vai purificando aquilo que é sujo, que é impuro, e aquilo que não é Deus na sua vida, mesmo que seja boa. Porque para ele tem que se esvaziar, purificar por inteiro. Porque se você não se purifica por inteiro, você não pode ter uma comunhão perfeita com Deus. A sua alma e Deus se unir perfeitamente. Para você se unir perfeitamente com Deus, você tem que tirar de você tudo que é impuro, porque Deus é puro, e tirar de você tudo aquilo que não é Deus, mesmo que seja uma coisa boa, mesmo que seja uma coisa espiritual, um bem espiritual. Purificar o seu apego, as suas intenções com essas coisas espirituais, bens espirituais. Purificando tudo que não é Deus, seja impureza, ou seja uma coisa até boa, mas também você se une a Deus. Primeira fase da purificação é uma purificação ativa, que a grande maioria esmagadora das pessoas começam ou estão, se estão fazendo alguma purificação. Né? Essa purificação ativa, ela é narrada para nós nesse livro, primeiro livro, Subida do Monte Carmelo. Porque subida exige esforço, você se decidir e se esforçar. Né? Aqui São João da Cruz não está falando para quem é recém-convertido, não, gente. Aqui está falando para religiosos aqui é ser santo, já quer se esforçar para dar vida por Jesus. São João da Cruz não é para iniciante nesse sentido. O iniciante para João da Cruz aqui é alguém que já tem uma vida de oração, que já faz penitência, e aí vai determinado a ser santo, vai buscar Deus. Ou seja, São João da Cruz não é para alguém que está começando agora. Né? Teve a conversão, teve aquela fase do primeiro amor, da empolgação, passou a conversão, a fase do primeiro amor. A pessoa começou a viver aquela vida mais dura de igreja, de caminhada. Aí ele se decide, se determina a ser de Deus, aí ele vai começar a ser iniciante. Né? Ali ele vai começar a ser iniciante. Se ele já passou pela fase da primeira conversão, daquela fase de empolgação, de se sentir amado por Deus, de dar a vida por Deus, quando a vida começou a exigir esforço, decisão, determinação dele, aí ele começa a entrar nos escritos de São João da Cruz. Antes disso, antes de a pessoa ser determinada, decisiva, a ser de Deus, e já está fazendo isso, buscando ter vida de oração diária, e tentando entender na sua vida o que precisa ser purificado, abandonando o pecado, e ele nem adianta da lição da cruz, porque não é para ele ainda. Não é.
Não é uma pessoa determinada, uma pessoa que quer. Então, a primeira fase dessa pessoa é a subida. Vamos forçar a subida do Monte Carmelo. Deus está no mundo como eu preciso purificar aquilo que é impuro e aquilo que não é de Deus que existe em mim. Mesmo seja bom, mas não é de Deus. Por isso o fogo, né, alto, para pegar aquele ouro que foi garimpado, e esse fogo vai acabar com as impurezas, com o carvãozinho que vem junto com o ouro e com outras pedras menos preciosas que vão se desfazer com o fogo, porque a pedra mais preciosa não se desfaz com fogo, que é o ouro ou o diamante. Né? O carvão que não vale nada, a impureza vai acabar, e as outras pedras ali que não são, né, tão preciosas vão acabar, porque a chama vai purificando e fica só o que é ouro. Como a nossa purificação vai purificando o que é impuro e o que não é de Deus, até precioso, até bom em nós, mas não é Deus, para que Deus possa ser tudo em nós, a gente se unir a Deus. Essa primeira fase da purificação está colocada nesse livro, Subida do Monte Carmelo, que é a fase que todo mundo está. Todo mundo já se converteu, já passou do primeiro amor, já se decidiu rezar, está rezando, se mortificando, aí entra na subida. Fora isso, né, nem começou ali a subir no pé do monte. Como Santa Teresa, se a pessoa não se determina, não se converte, ela nem entrou no castelo ainda. Não está nem na primeira morada, está fora do castelo, porque ela ainda não tem vida de oração, não decidiu abandonar o pecado mortal, não quer fazer penitência, então esse nem entrou no castelo, assim como esse nem começou a subir um monte, para fazer essa purificação ativa. Então, primeiro, para a gente entender o que se trata no livro Subida do Monte Carmelo. Depois vem o livro Noite Escura, a purificação ativa. Né? Porque, vamos entender, São João da Cruz tem a noite escura, que é a noite dos sentidos e a noite do espírito. Noite escura, ele trata quando é uma purificação feita por Deus. Né? Mas hoje a gente divide noite ativa e noite passiva. A noite escura mesmo é a passiva, é a noite que Deus faz. Então, no livro, né, Noite Escura, ele vai falar dessa purificação passiva, diferente. É o segundo momento da sua vida espiritual. Quando você se esforçou, ele vai tentar ensinar para a gente, vai tentar entender mais profundamente amanhã como fazer essa purificação passiva, né, da sua alma, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua vontade. Quando você fez essa purificação passiva com o seu esforço, dirigido aí com as pessoas, aguentando os sofrimentos da vida, né, e cresceu na vida espiritual, a gente vai também mostrar como é o crescimento da vida espiritual nessa fase, né, você entra, né, num segundo momento da sua vida espiritual, que aí de fato é as verdadeiras noites escuras, que é a purificação passiva. Essa purificação passiva não é o esforço que você faz, é Deus que vai fazer na sua alma ou em situações da sua vida coisas sempre muito dolorosas, porque purificação dói, crescer dói. Não adianta, quer crescer, vai doer, vai ser difícil, vai ser complicado, vai ter que perceber. Então essa purificação passiva, que é muito mais custoso, que é ativa, né, acontece na chamada noite. Então ele vai tratar dessa purificação passiva nesse segundo livro, Noite Escura. Tanto a subida do Monte Carmelo, tanto o livro Noite Escura, são comentários da poesia chamada Noite Escura. A subida do Monte Carmelo você vê, tem mais de 400 páginas desse livro, mais de 400 páginas. É um comentário só de 2 estrofes, tem 8 estrofes a poesia Noite Escura. Comentário de 2 estrofes, 400 páginas, as 2 primeiras estrofes. E depois as outras estrofes são da Noite Escura, né, que é essa purificação passiva, que vai estar no segundo livro, que já é para a gente mais avançado, também a gente lê, ele vai entender muita coisa, ou vai entender alguma coisa que acho que está na nossa vida, mas não tem nada a ver, e por isso a gente tem que saber se conhecer muito, né? Então, assim, a segundo livro, Noite Escura, que fala dessa purificação passiva que Deus faz, a gente vai tentar entender também como essa purificação passiva acontece amanhã. Hoje não dá. Depois ele vai escrever o livro Cânticos, depois não, né? Isso não é a ordem também que ele escreveu, mas ele vai escrever o Cântico Espiritual, que é o comentário que uma das prioras, né, Ana de Jesus, se eu não me engano, uma das filhas espirituais, grandes filhas espirituais dele, foi essa priora de Granada, de um lugar lá na Espanha, pediu que ele comentasse fizesse o monte, né? A gente vai no finalzinho que falar sobre o monte,
e ela comentasse esse cântico espiritual. O cântico espiritual já ele vai falar mais desse amor, né? Como que a alma busca no amor esse amado Deus, né? É bonito o começo desse, por isso que o início desse livro vai falar dessa poesia, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui para você entender, né? Como é feito esse canto. Ele fala dessa busca da alma, né, a Deus, essa busca no amor. Então é muito mais interessante ler o canto espiritual, porque enquanto subir no Monte Carmelo, é noite escura, é aquela coisa muito pesada, negativa, purificar esforço, vamos lá, é aquela coisa de sofrimento, de padecer, de austeridade, que são os dois primeiros livros, Subida do Monte Carmelo, essa purificação ativa, e Noite Escura, essa purificação passiva, realizada por Deus, passiva porque é Deus que realiza, né, diretamente, você vai aceitando aquela purificação, vai tentando viver ela, né, e a outra ativa, que você se esforça, vem esse livro Canto Espiritual, que fala dessa busca da alma, que amante, apaixonada por Deus, onde é que te escondestes, ó amado de minha alma, deixaste ferido em vivas ânsias de amor, corri atrás de vós e como servo fugistes. É bonito esse canto, né? Então ele busca esse Deus, né? Vai buscar esse Deus, né? De uma alma apaixonada. Então é bonito ler, né? Esse canto, né? Esse livro, que aí ele vai tentando mostrar o itinerário. Aí que esse canto espiritual que mostra um pouco o itinerário, né? Os iniciantes, qual é o amor que ele tem, depois o progredido, né? Ele fala de principiante. Isso não é São João da Cruz que inventou, não. A teologia espiritual já há muito tempo, no tempo de São João da Cruz e até antes, já sempre dividiu a vida espiritual em 3 momentos. Os iniciantes, os principiantes, os progredidos ou adiantados, que seria a segunda fase, né? E a terceira fase seria os perfeitos, ou da via unitiva, né? Então, assim, principiante, progredido e perfeito, ou principiante, adiantado e perfeito. É assim, as 3 fases da vida espiritual, né? Ou fase purgativa, fase iluminativa e fase unitiva, né? A fase purgativa, que é a fase da purificação ativa. A fase unitiva, a fase iluminativa é a fase da purificação passiva, né? Porque Deus vai iluminando, na medida que Deus vai iluminando, aquilo é tão grande para uma alma que ela fica ali meio que sem saber. É um sofrimento também quando a gente não vai entendendo nada daquilo que Deus está revelando. É iluminativo. E a via unitiva, que é o momento de se une mais a Deus. Então, assim, essas 3 fases, né, da vida espiritual, tem santos, tem um santo chamado Garrigo, um teólogo mais atual, fala Garrigo Lagrange, ele fala que são as 3 idades da vida espiritual. Os iniciantes e principiantes da vida purgativa, da fase purgativa, os progredidos e adiantados da fase iluminativa e os perfeitos da fase unitiva, né? E Santa Teresa não trata desse jeito como a maioria dos teólogos trata. Santa Teresa fala nas 7 moradas, né? O que eu vou dizer não é unanimidade, nem é perfeito que os teólogos pensem isso, mas eu colocaria as 3 primeiras moradas de Santa Teresa nos principiantes. Os principiantes, na via purgativa, talvez seriam as 3 primeiras moradas de Santa Teresa. A via iluminativa e a via dos progredidos talvez seria a 4ª e 5ª moradas ali de Santa Teresa. E a via unitiva, né, que já é a terceira fase da vida espiritual, estaria talvez ali a via unitiva, os perfeitos, as 6ª, 7ª moradas, com certeza, de Santa Teresa. Então Santa Teresa não pega esse esquema de 3 momentos, ela fala em 3 moradas, e talvez as 3 moradas estariam assim divididas nessas 3 vias, pelas fases que a gente vai passando, para poder passar de uma via para outra. Repito, a grande maioria está nessa primeira via, os principiantes, iniciados. Não é que não possa ter gente progredida, mas quem já passou para a via iluminativa, progredida, adiantado, já está beirando a santidade, né? Os perfeitos são os santos que chegaram à perfeição uma santidade muito elevada, né?
a via unitiva, as 6 e 7 moradas para Santa Teresa. Então, assim, essa é a divisão, né, da vida espiritual que o São João da Cruz vai fazer. Então, ele vai mostrar isso nesse livro Cântico Espiritual, né, mas de maneira muito boa, sem essa questão de ascese, mais nessa linha do amor, da paixão da alma, que vai crescendo. E aí, nesse livro, ele fala sobre isso. Né? E o último livro, que é a Chama Viva de Amor. O livro A Chama Viva de Amor é um comentário também a uma poesia. Essa poesia, a Chama Viva de Amor, já é uma alma que está em união com Deus que canta. Ou seja, a alma chegou, ele chamava matrimônio espiritual, ele fala, né? O matrimônio. Santa Teresa também usa isso, né? A questão do matrimônio. Finalmente eu me casei com Deus, houve o matrimônio espiritual da minha alma com Deus. Antes passa pelo desponsório, ou seja, o noivado. Ali, essa fase de união tem o noivado espiritual, o desponsório, depois o matrimônio espiritual, que é lá as 7 moradas, ou é a via unitiva, a via dos perfeitos. Então, esse que está nessa perfeição, nessa união com Deus, que são os grandes santos, os maiores, que entre os santos há esse grau de santidade, gente. Porque a pessoa santa não é santa igual todo mundo. Existem os santos mais santos, existem santos, existe, né? Eu posso chegar à santidade, mas talvez não seja tão santo como outro santo. Porque existe essa comunhão com Deus, pode crescer infinitamente nesse mundo. Por isso o grau de santidade é diverso. Então, assim, posso crescer muito, chegar nas 7 moradas, na via unitiva, na via dos perfeitos. Né? E na medida que eu vou crescendo na vida espiritual e ascética, claro que minha vida de pecado vai deixando para trás. Né? O pecado mortal vai embora já nos iniciantes. O pecado venial vai se vencendo totalmente, praticamente, ali na segunda via, que é a via iluminativa dos progredidos. Né? E praticamente não se tem pecado, só imperfeições ou não pecado nenhum na via dos perfeitos, perfeitos, na via unitiva. Então, assim, nesse livro, Canto Espiritual, ele vai fazer esse itinerário. E depois a Chama Viva de Amor é esse canto da alma que está no matrimônio espiritual. Então, assim, é belíssimo. Você vai ler aquilo ali, São João da Cruz falando do amor, da alma, do amante, aquela coisa ali que a gente se dissolve de amor, que os mais aí melancólicos suspiram de amor por Jesus, por esse livro. Mas de fato, meu irmão, muita gente pode pegar o livro Cântico, pegar o livro Chama Viva de Amor e dizer: caramba, eu vivo isso, eu sou apaixonado com Jesus, como diz esse livro. A gente está longe disso. A gente ainda tem a nossa experiência com Deus de paixão, de amor, está longe de ser um canto de uma alma unida a Deus no matrimônio espiritual, como é o canto da Chama Viva de Amor, né? Como é o canto da Chama Viva de Amor. Então esse último, ele vai falar desse canto belíssimo de amor, né? Que é do 7ª morada, está longe, né? Porque às vezes a gente pode ler Santa Teresa e São João da Cruz, e a gente, com as nossas experiências atuais, a gente tem experiência de oração, experiência, não digo mística, né? Experiências mais profundas com Deus, que a gente se sente muito apaixonado, muito dissolvido, a gente chora, a gente esperneia, né? E a gente acaba achando que é uma experiência muito mística. Né? Não, Deus pode dar experiências espirituais para qualquer fase da sua vida espiritual. Qualquer fase. Uma coisa é ter uma experiência lá na sua fase iniciante espiritual, maravilhosa de amor. Uma coisa é você já está suspirando em união com Deus na chama viva de amor. É outra coisa, totalmente diversa. Né? Ou você adquiriu pela sua vida espiritual aquele encontro com Deus apaixonante. Deus que veio e te deu uma experiênciazinha apaixonante. Isso não quer dizer que a sua experiência apaixonante com Deus é porque Deus teve misericórdia, teve um consolo, um gosto momentâneo, que a sua alma é uma alma unida a Deus como aquela que canta a chama viva de amor. Chama viva de amor porque é esse fogo, né? Que queima e não se consome, e é maravilhoso. Onde a alma, a vontade da alma é a vontade de Deus, onde o amor daquela alma é totalmente amor em Deus, e aquela alma começa a amar, né? Amar as pessoas como Deus ama. Porque de fato é isso. Né? Esse caminho de purificação, a gente vai ver que São João da Cruz pede, não é se desvincular ou deixar as coisas de lado, viver um vazio, não quero mais ninguém, não quero mais nada. Claro que viver um voto de pobreza, uma vida mais recolhida, dentro de um Carmelo, não ter bens, vai ajudar a você se purificar dessas coisas. Mas não é preciso você fazer voto de pobreza, você entrar no Carmelo e viver uma vida sem contato com as coisas do mundo, que você
né, não vai conseguir progredir na sua vida espiritual. É possível, dá para fazer. Claro que essas práticas de abandonar o mundo, de viver um voto de pobreza, né, vai ajudar você a fazer algum tipo de purificação, não muito, da sua alma, para você se unir mais a Deus, para se purificar mais a sua alma a Deus. Então, assim, esses são os escritos de São João da Cruz maiores, que a gente vai tentar rapidamente amanhã explicar um pouquinho, pegando ali, né? Mas para entender São João da Cruz amanhã, a gente já terminando, porque já está falando muito, né, gente? Da Cruz, a gente precisa entender algumas coisas, né? Primeiro, que coisas de teologia, tá, gente? São João da Cruz usa, não é ele que inventa, já existe na teologia São Tomás de Aquino, teologia que a gente estuda. A gente precisa entender para quando a gente for ver São João da Cruz a gente não se perder muito. Primeiro, esse entendimento que que todas as coisas só existem porque Deus dá o ser às coisas, a existência. Se Deus, por exemplo, não vai existir isso nunca, Deus não pode deixar. Se Deus deixasse de existir hoje, todas as coisas deixariam juntos. Porque todas as coisas só estão vivas porque Deus suporta no ser todas as coisas. Não precisa aprender, teologia, filosofia, é uma coisa muito difícil, mas é isso, é como se Deus, né, para não cair numa heresia chamada panteísmo. Deus não está diluído nas coisas, mas Deus está em todas as coisas, na natureza, é Ele que dá ser a todas as coisas, né? É Ele que dá vida a todas as coisas. Se Deus não está presente, se Deus tira a mão, todas as coisas acabam. Então todos nós só estamos vivos porque participamos da vida de Deus. Todos nós só temos inteligência porque participamos da inteligência de Deus. Se não existisse a inteligência de Deus, a gente não teria. Se não existisse vida em Deus, ou Deus não estivesse vivo, a gente também não seria vivo. Então a gente participa do ser, a categoria ser, né? É uma categoria filosófica. A gente participa do ser, a gente existe porque a gente tem uma ligação com Deus no ser. Por isso Santa Teresa vai dizer que Deus habita em nós, né? Deus tem que estar em nós para que a gente possa estar vivo, né? Então há essa participação. Por causa dessa participação do ser, Santa Teresa vai dizer que então a gente pode encontrar Deus dentro de nós, já que Deus tem todas as coisas, nesse sentido de fazer todas as coisas existirem no ser, então a gente pode encontrar Deus em nós. Então, São João da Cruz, eu falei, assim, como que Deus está em todas, a gente participa do ser de Deus, mas infelizmente a gente está no mundo e o pecado nos afastou de Deus, a gente precisa purificar. Deus já está aqui, me dando ser, unido a mim, dentro de mim, fora, já está aqui. Mas que entrou na minha vida muitas coisas, né, que faz com que eu não consiga sentir sentir, né, mas me unir, né, sentir essa participação no ser, né? Eu não consigo sentir essa participação no ser. Então, por quê? Porque tem muita coisa que se colocou entre mim e Deus, né? É o ouro que tem muito carvão, que tem muita pedra que não é tão preciosa, que está ali impedindo de você puramente participar do ser de Deus. Então, por isso a purificação, né? Então, é esse entendimento, né? Deus está em mim, Deus está, né? E eu preciso purificar aquilo que impede de eu participar plenamente do ser de Deus, né? É como, vamos tentar dar um exemplo, é como se eu mergulhasse dentro da água, né? E dentro de um mar. O mar é Deus, e eu estou dentro daquele mar, eu estou ali dentro. É como se eu pudesse viver, né, com o peixe. O peixe só vive dentro do mar. Se tirar ele dentro do mar, ele morre. Então, assim, o peixe está dentro do mar, eu estou dentro de Deus, eu estou em Deus, Deus está em nós, Deus está em tudo. Se me tirar de Deus, eu morro. Não é possível tirar de Deus, né? Mas, assim, aquele peixe está ali dentro do mar. É como se aquele peixe não conseguisse ter a comunhão plena com a água porque foi colocado alguma coisa em cima dele. Foi colocado uma escama, foi colocado uma roupa, foi colocado coisas impuras ali, algas ali, que não faz com que aquele peixe possa ter essa profundidade da comunhão com Deus, né? Então tem que tirar as algas, tem que tirar as escamas, tem que tirar a roupa, tirar aquelas coisas que não é Deus, para que aquele peixe esteja mergulhado todo em Deus, externo e internamente, né? O peixe também tem água dentro dele, né? A água dentro dele, a água fora dele, pudesse ter aquela experiência total com Deus. Então, assim, nós somos esse peixe dentro da água, participamos do ser de Deus, mas não conseguimos ter esse contato com todo o ser de Deus, que é muita coisa em nós que faz com que aquela água não esteja fluindo dentro de nós e fora de nós. Então, por isso, essa purificação, a gente participar no ser, né? E Deus habita dentro de nós. É como a gente está dentro da água, dentro do ser de Deus,
Mas Deus também está dentro de nós. O corpo humano também é feito de água, né? Não sei quantos por cento de água, o corpo humano é feito de água. Então Deus está dentro de nós também, assim como Ele está em todas as coisas. A gente precisa purificar para sentir esse Deus dentro de nós, como diz Santa Teresa, e participar do ser de Deus, que é... O ser de Deus é amor. Então é esvaziar tudo que não é de Deus, para que você seja todo de Deus. Por isso Ele adotou do tudo e do nada. Nada você tem que querer, você vai entender isso, para que tudo você possa participar do tudo que é Deus. Né? Então é essa participação no ser, a inimitação. A gente precisa entender que a gente é feito de corpo e alma. E a nossa alma tem potências, é assim que ele fala. É uma teologia tomista. Potência. O que seria potências da alma? A alma tem 3 potências, né? E tem os sentidos. Né? Quais são as 3 potências da alma? A vontade, a inteligência e a memória. Por que eu estou falando dessas 3 potências da alma? Porque essas 3 potências precisam ser purificadas, a gente vai ver. Purificar a inteligência, purificar a memória, purificar a vontade. Porque nessas 3 potências da alma, ela já está muita coisa ali incrustada nela, de puro, de sujo, precisam ser purificadas para que a vontade, a inteligência e a memória se unam a Deus. As 3 potências, vão entender. Então a alma tem essas 3 potências. Né? E essa alma também, usando do corpo, tem os seus sentidos. Visão, tato, paladar, né? A gente precisa purificar os 5 sentidos também. Porque tanto as faculdades da alma, as faculdades superiores, inteligência, vontade e memória, são faculdades superiores, e tem as faculdades inferiores, que são os sentidos, precisam ser purificados. Né? Então são as faculdades da alma, tá, gente? Só para a gente entender. As 3 faculdades superiores, inteligência, memória e vontade, e as faculdades inferiores, que são os 5 sentidos, que são, infelizmente, né, ali essas faculdades são utilizadas pelos nossos apetites e pelas nossas paixões. E quando essas paixões e apetites estão desordenados, existem essas paixões dentro de nós, estão desordenados, essa parte do apetite, de paixão, ela leva os nossos 5 sentidos, ou os sentidos inferiores, ou os nossos sentidos superiores, a se desligar de Deus, distanciar de Deus e buscar em outras coisas que não são Deus, né, para a gente tentar entender porque é feita a purificação. Buscar em coisas que não são Deus, coisas pecaminosas e coisas que não são pecaminosas, até bens espirituais a gente pode estar buscando de maneira errada, apegada. Né? Logo, aquela bem espiritual que Deus me dá não é Deus, então está me atrapalhando na união com Deus. Isso a gente dá para entender. Então, assim, por isso as potências superiores, as inferiores, que são, né, a inteligência, vontade, memória e 5 sentidos, e nós temos essas paixões que ficaram desordenadas por causa do pecado, e por estar desordenados faz as nossas potências se inclinarem para aquilo que não é Deus. Né? E se inclinam tanto que ficam achando que aquilo ali traz felicidade, traz a razão da sua vida, que você precisa daquilo para viver, prazer, coloca mais amor naquilo tudo. Quanto mais as suas potências da alma se voltam para o que é do mundo, ou até para aquilo que é coisa de Deus, você não consegue se unir a Deus. Então, primeiro, entender a participação no ser de Deus. Segundo, saber que Deus habita na nossa alma, a habitação de Deus. Terceiro, saber que a alma tem essas potências que pode estar inclinado para aquilo que não é Deus, precisa ser purificado. Né? E aí, essa parte ascética e mística, a gente terminando aqui nosso primeiro... Que parte ascética e mística é essa, padre? A parte ascética, quando se fala de ascese, fala de esforço humano, aquilo que eu estava falando, para purificar os 5 sentidos, para purificar aí eu vou falar potências inferiores, os 5 sentidos, e potências superiores, que são aquelas 3. Né? Então, é um esforço seu. Como faço esse esforço? João da Cruz fala isso no Subir do Monte Carmelo, no livro. Né? Então, e a parte mística, que seria essa ação de Deus. A parte ascética, você se esforça para purificar os seus sentidos, as suas potências da alma. Né? E a parte mística é a ação de Deus. Deus não se esforça. Deus vem e purifica os seus sentidos e purifica, né, as suas potências superiores, porque por mais que a gente queira, o esforço humano, por mais que você faça todas as penitências da face da terra, você não vai conseguir purificar tudo que tem de ser purificado na sua inteligência, memória e vontade, nos seus 5 sentidos. Você vai chegar num momento que você purifiquei o máximo que eu pude, mas purificou o máximo que você pôde com esforço,
não quer dizer que você já está preparado para a união com Deus plenamente. Aí Deus vai ter que entrar para Ele fazer o resto da purificação. Que aí é a purificação passiva, que é já mística. Né? Aí já é mais césico que não é um esforço seu, mas é uma mística. Aí nesse momento da mística, você não vai se esforçar, você vai ter que aprender, com o São da Cruz, com direção espiritual, como se comportar, como se dispor para permitir Deus fazer aquela purificação. Porque você pode atrapalhar Deus, fazendo até coisas justas, continuar fazendo penitência, fazendo coisas que, que não tem a ver para você fazer naquele momento da sua vida espiritual, aí você acaba atrapalhando Deus. Né? Então, aí você tem que entender como se proceder nessa. Se eu já cheguei nessa fase mística, né? Talvez não seja muito de nós, né? Que Santa Teresa, essa fase mística começa na quarta morada. E pra gente começa depois, quando a gente entra na segunda via, que é a iluminativa dos progredidos, dos adiantados. E aí Deus faz essa purificação que eu nunca conseguiria fazer, de resquício que eu nem enxergava, né? Eu posso purificar. Você pode chegar no estágio da sua vida espiritual e dizer: eu me esforcei, eu já purifiquei tudo, Padre. Purifiquei pelo meu esforço. Esforço, sim, conto com a graça de Deus. Deus te dá força, Deus te dá perseverança. Tudo é graça, tá? Mas aquele que se exigiu esforço, Padre, purifiquei. Não consigo ver mais nada em mim para purificar. Existe algo em que você vai purificar, que você nem conhece ainda, que você nem vê, mas Deus vê. Por Deus ver e conhecer, Ele vai entrar para purificar isso. Vai começar a te mostrar. Isso já vai ser noite para você, que você vai conhecer coisas que você achava que não tinha, que não estava mais dentro de você. Isso já vai ser noite. E o modo de Deus proceder, você não vai entender, é muito difícil. A gente vai, né? Deus vai entrar nessa fase mística. Então, por isso existe a ascética. Quando a gente fala de ascética e mística, é o caminho que a gente faz para chegar à união com Deus. Né? A ascética é o esforço humano, com a graça de Deus sempre, e a mística é a ação de Deus, a graça de Deus agindo diretamente, e você precisa aprender como deixar essa graça agir, não atrapalhar. Essa graça não deixar o demônio entrar e te confundir. Em todas as fases da sua vida espiritual, mas somente nessa o demônio entra, porque como é uma ação diretamente de Deus espiritual, o demônio vai ter que entrar para tentar te confundir e errar nesse momento. Né? Então, isso, ascética e mística. Então, e é feito de duas maneiras, esse caminho, é feito de oração, né? Rezar, oração vocal, oração mental, e à medida que você vai fazendo oração mental, você vai progredindo na vida de oração, e a oração depois mística, né? A oração mística, isso aí, a gente progredindo. Então, a oração e a mortificação. Ninguém vai progredir se não tem vida de espiritual, de oração prática, e é uma outra, né? De vida de oração, de meditação diária, e se não diariamente também faz esse caminho de purificação, de mortificação. Então é ascética e mística, é um caminho de oração e purificação. É um caminho de esforço humano e depois a purificação feita por Deus. E aí, entendendo um pouco isso, né, a gente vai entender, né, isso. Quem quiser perguntar alguma coisa, porque eu não vou avançar mais, porque senão vai confundir muito a cabeça de vocês. Vocês ficarem com esses conceitos para a gente aplicar esses conceitos quando a gente estiver falando da obra dele. Isso todos conceitos que ele fala, que já existe na obra de teologia espiritual, mas que ele vai aplicar nas obras dele. A mística tem duas coisas. Todo o caminho espiritual de uma pessoa é feito de oração e mortificação, tá? Então tem a oração que ainda é ascética. Hoje você talvez se esforça para rezar, fazer uma meditação, usa o raciocínio, precisa de uma imagem, de uma foto. Isso é uma oração ascética. E a purificação ascética, que é o esforço de deixar de comer, tomar Coca-Cola, né? Então, assim, esse é o momento ascético, tanto na oração, tanto na mortificação. Aí o momento místico, que é a segunda fase, também existe a oração mística, que você não precisa se esforçar com raciocínio para rezar, é Deus que vem encontrar com você, essa oração já mística. Você tem que aprender como saber encontrar com Deus sem atrapalhar. E a purificação também, na sese, é uma purificação, né, que é feita por Deus na mística. Então a mística é a ação direta de Deus, tanto na sua vida de oração, tanto na sua purificação. Né? Essa é a fase dos mais adiantados, que estão mais à frente. Né? Estão aí mais à frente. Tá? É isso. Esses são os conceitos. Não sei se vocês anotaram ou escreveram. A participação no ser de Deus,
Deus que mora na nossa alma, as potências da alma, superiores e inferiores, essa questão da cética e mística, do esforço humano e da ação de Deus direta, né? E essa purificação que precisa ser feita. A ideia, a imagem do fogo e do ouro para purificar aquilo que não é Deus, que basicamente é o desapego, é o esvaziamento. Você desapegar de todas as coisas que não são Deus. Desapegar dos bens materiais. Você desapegar não é deixar de ter, tá, gente? Deixar de ter pode ajudar a ter uma vida de pobreza, como eu já falei. Mas é desapegar dos bens materiais, de pessoas, desapegar até dos bens espirituais, das experiências sobrenaturais. Olha, desapegar dos bens temporais, dos bens, né? O que é né, espirituais? O que é mortificação? Mortificação é uma penitência que você se propõe, né? Mortificação é de morte, né? Você quer fazer morrer alguma coisa. Mortificação. Eu quero fazer morrer o pecado em mim. Para fazer morrer o pecado em mim, eu tenho que fazer alguma prática que me esforce, né? Eu tenho vontade, eu sou muito guloso, então eu vou fazer jejum para morrer a minha gula. Então, essa penitência que é direcionada para você consertar alguma coisa ou aniquilar alguma coisa da sua vida se chama mortificação. Né? Você quer fazer morrer uma coisa que não é boa. O apego, você é apegado a uma pessoa. Então você vai deixar de ver o Instagram dela, você vai deixar de conversar com ela, você vai fazer uma coisa difícil para você, uma penitência. Para quê? Para que morra o apego que você tem a essa pessoa. Deu para entender? Isso que é mortificação. Uma coisa é uma penitência. A penitência, você pode fazer qualquer penitência para fortalecer a sua vontade, deixar de tomar Coca-Cola. Qual a finalidade? O que eu tenho que mudar de eu quero fortalecer minha vontade, porque eu tomo muita Coca-Cola, eu quero fortalecer. Mas a mortificação já é uma coisa a mais. A mortificação é uma penitência que você faz para corrigir alguma coisa ou para se livrar de alguma coisa. Né? Eu quero me livrar do apego daquela pessoa, por exemplo, não vou conversar mais com ela, não vou falar isso, não sei o que lá, não vou ficar pensando mais nela. É difícil pra caramba, é esforço, é muito complicado, porque eu tenho vontade de abraçar, de estar com aquela pessoa, mas eu me percebo apegado a ela. Eu preciso fazer essas atitudes que são penitentes e que são mortificações, porque tem que morrer um apego. Entende? Então isso é feito ativamente, né, com esforço seu e passivamente depois, quando você passar por esse momento, né, por Deus. Deus também faz as mortificações. As passivas são muito mais doloridas que as ativas, claro, né? Porque você não entende muito a ação de Deus. Por isso você tem que ter muita humildade. A virtude principal é a humildade. Para que na hora da mortificação mística, você não entende muito o que Deus está fazendo, mas você vai aceitando, né? E vai deixando Deus mortificar. Você tem que sofrer sem entender, né? Na alma, na mente. Então isso é muito complicado. A passiva, né? Talvez nós temos modificações passivas hoje, temos. Passiva nesse sentido de que não foi você que procurou, mas é ainda uma modificação ativa, né? Existe retrocesso nessa caminhada? Com certeza. Lembre sempre de São Paulo. Quem está de pé, cuidado para não cair, né? Sim, peca gravemente. Por exemplo, a pessoa já chegou lá no alto, está subindo um monte. Vou dar um exemplo. A pessoa está subindo um monte e chegou na via mística. Essa pessoa chegou na via mística para Santa Teresa na quarta, quinta morada, ou já passou pela purificação ativa dos iniciantes principiantes, já está no caminho de adiantado, ou até de perfeição, talvez na sétima morada, nas últimas moradas de união perfeita. Não posso dizer que a pessoa não vai pecar mais, mas é muito difícil, a pessoa está muito unida a Deus. Mas nesse caminho de santidade, a pessoa já está no caminho de santidade, né? Ela pode regredir sim. Não vai regredir assim, né? A pessoa subiu no monte, ela não vai pular do monte lá para baixo. Que geralmente quando a pessoa tropeça no monte, o que acontece? Ela vem rolando o monte embaixo, né? Ela não cai do monte como se fosse um avião, né? Pula do monte, estabaca lá embaixo. Então assim, a pessoa que já está num grau de vida mística, de oração, né? Ela não vai pecar mortalmente de uma hora para outra. Não vai. Né? O que vai acontecer? Ali a pessoa não está pecando mais mortalmente, já está vencendo o pecado vencendo. O demônio vai entrar ali para quê? Talvez aí entra muito demônio, né? Para tentar a falta de humildade. Eu já estou progredido. Aí você olha para o lado, julga alguém. Fulano não está. Ou a falta de humildade, um bicho pedir alguma coisa para você,
Um bispo pediu uma coisa a você, mas isso aí não tem nada a ver, não vou obedecer não. Pela falta de humildade não obedecendo, pela falta de humildade julgando alguém porque você já está muito... Então assim, opa, cometeu um pecado, já tropeçou, já vai começar a rolar. Se a pessoa não acorda ou alguém não ajuda ela vai rolando, vai com um pecado, até ela voltar ao pecado mortal. Por isso a pessoa pode voltar atrás. Repito, uma pessoa que está mais lá na frente não vai de repente cair no pecado mortal. Ela vai aos poucos, enganada pelo demônio, ou não entendendo o caminho espiritual que ela está fazendo, rolar ladeira abaixo. Né? Ou, como Santa Teresa vai falar, vai sair, né, das moradas que já estava à frente e vai voltando às moradas anteriores até voltar para fora do castelo. Então pode voltar sim, claro. Então sim, se desapegar de tudo que não faz bem, não soma e não agrada a Deus. Isso, tá? É a primeira parte do desapego, né? Desapegar de tudo, né, que não faz bem, né? Tudo que não faz bem, né? E não soma e não agrada a Deus. Ótimo, perfeito. Mas não é só isso que eu estou falando. A gente vai entrar nos livros. Eu purifico do pecado, daquilo que não é bom, mas eu também preciso purificar daquelas coisas que são boas, né? Que são boas, né? Mas que eu estou apegado, que eu faço aquilo por vontade minha. Por quê? Porque eu posso trocar aquela coisa boa e colocar aquela coisa boa no lugar de Deus. Um filho, por exemplo. Um filho, desapegar não é deixar de amar, tá, gente? É diferente. Um filho é uma coisa especial. Foi Deus que me deu filho. É especial. É o meu filho. Mas eu também não posso ser apegado àquele filho. Porque se eu for apegado àquele filho, o seu filho não é Deus. Logo, o apego ao seu filho vai impedir de você ter uma comunhão mais perfeita com Deus. Então, assim, não é só a purificação daquilo que é ruim, daquilo que é bom, seja um filho, aquilo que é bom seja até vindo de Deus. Você, toda vez que você reza, você tem uma experiência com o Espírito Santo, você repousa. É maravilhoso, você sente o amor de Deus. E toda vez que você quer rezar, que você quer... Não, você não pode querer toda vez estar com Deus para repousar, porque você está apegado ao que Deus está te dando, não a Deus. Se existe esse apego ao repouso, ou aquela experiência mística, quando você vai rezar, você está apegado ao bem espiritual que Deus está te dando. Se você se apega àquele bem espiritual, você coloca aquele bem espiritual que é sobrenatural, que faz você se sentir amado no lugar de Deus. Logo, isso também vai te impedir de se unir a Deus plenamente. Então, não é só as coisas ruins, é as coisas boas desse mundo. Por isso que eu falei, quando se purifica o ouro, se purifica aquilo que é ruim, o carvão, que não serve para nada, mas tem algumas pedras também que são um pouquinho preciosas, estão junto com o ouro. Mas a chama forte faz com que até as pedras que não são preciosas dissolver e o ouro que fica, né, que consegue suportar mais o fogo, fica só ouro. Então, assim, a purificação daquilo que é ruim e daquilo que é bom. Né? Então, São João da Cruz vai dar a imagem da lenha, né? Você pega uma tora e seca aquela tora, tira a seiva, e até a tora ficar seca, é a purificação ativa. Depois você bota fogo naquela lenha, até aquela lenha virar carvão. Pronto, acabou. Primeiro que tirou a seiva, ela secou no sol, depois botou fogo, ela ficou carvão, e aí ela está pronta para a união perfeita. A purificação passiva, né? Que aí faz a tora virar carvão. Aí bota mais fogo naquilo, o que acontece? Aquela tora fica em brasa. Ou seja, como se aquela própria tora fosse fogo. O fogo e a tora é uma coisa só, é brasa. Então, para chegar até brasa, primeiro aquela tora vai ficar seca, vai perder toda a seiva, depois vai virar carvão, né? Até virar uma chama, uma brasa. Né? E aí, isso o apóstolo da Cruz fala, dá esse exemplo, né? no livro Noite Escura. E essa brasa é o próprio Deus nela, né? Além de mortificar que Deus nos dá, temos que fazer... Não, a questão não é de fazer coisas, a questão é de você se conhecer e conhecer o grau, a intensidade dos seus apegos, porque muita gente se converte e só reverte o apego para outras coisas. Antes eu era apegado a uma pessoa, né? Antes eu era apegado ao sexo desenfreado. O apego, eu contava prazer no sexo desenfreado e prazer e apego naquilo ali. Hoje eu sou apegado a experiências místicas, espirituais. Se não tiver o sonho, se não tiver a visão de Deus, se eu não sentir um calafrio, né? É claro que você trocou uma coisa que é pecado por uma coisa que não é pecado. Já melhorou muito, já saltou um nível de conversão.
Mas em você o apego ainda é o mesmo. O prazer só mudou de foco. O prazer era o sexo, agora o prazer é a experiência mística. Né? Claro que a experiência mística não é pecado, é uma coisa boa, já te afasta do pecado, do inferno, mas estou dizendo aqui de progredir, de vida de santidade, de união com Deus. Né? Então, assim, o apego é o mesmo, não é o mesmo? Né? Então, aquilo que você usaria para purificar, né, o seu prazer carnal, você vai utilizar para purificar o seu prazer espiritual. Esse talvez vai precisar mais à frente da purificação passiva feita por Deus. Não é só a sua purificação ativa, não. Esse vai precisar mais na frente, purificação passiva. Né? É aquilo que Santa Teresinha falava, né? Se não existisse o céu, eu amaria a Deus, eu queria Deus. Se não existisse o inferno, eu amaria a Deus e ponto final. Eu não amo a Deus porque existe um céu ou existe um inferno, porque eu vou estar com Deus depois ou não vou estar com Deus depois. Eu amo a Deus porque Ele é Deus. Né? Santa Teresinha falava muito isso. Né? Santa Teresinha falava, Senhor, se o Senhor hoje se revelasse, Santa Teresinha, se o Senhor hoje me revelasse que eu ia para o inferno, mesmo assim hoje eu continuaria te amando. Não é o temor nem o prazer de coisas espirituais que faz Santa Teresinha um santo amar. Tanto a purificação dela, né? Então, assim, a gente só muda de foco. Né? Essas coisas mais interiores que precisam de uma purificação mais profunda, né? A gente mortificou o pecado, essa ativa, mas externa, essas coisas internas, você vai fazer o máximo que você puder para purificar, mas exigir uma purificação passiva de Deus, que hoje essas purificações até aparecem de vez em quando, mas a gente rejeita muito. Essa purificação passiva às vezes faz a gente pecar, em vez de a gente não pecar. A pessoa que vem falar mal de nós faz a gente julgar, ou ficar com raiva, seria uma purificação passiva. Deus mandou aquela pessoa falar mal de mim, mandou o bispo me suspender de ordem injustamente, mas se um bispo hoje me suspender de ordem uma calúnia injusta, eu vou pecar. Né? Eu vou ficar com raiva do bispo, vou falar de quem caluniou, eu não vou me purificar, pelo contrário, vou piorar. Vai chegar um nível na minha vida espiritual que Deus vai mandar isso acontecer e eu vou aceitar e vou saber me purificar. Por isso, tantas purificações passivas, né, não acontecem hoje. Tenho certeza que vai sofrer muito mais se você levar para a oração mística. Então, assim, por quê? Porque Deus não permite purificações passivas mais intensas. Né? Porque a gente não vai saber se purificar, a gente vai, pelo contrário, se perder naquela purificação. Então, a gente tem que saber qual purificação ativa que tem que fazer, se orientar. Cada uma pessoa, cada um tem a sua história, não dá para falar aqui no geral. Né? Vai ver ali qual a gente precisa fazer para progredir naquela purificação, crescer, para aguentar a purificação passiva que Deus vai fazer. Aguentar sem pecar, sem abandonar, né, na humildade, no amor. A pessoa tem crescendo muito no amor de Deus, muito na humildade, para quando Deus vir purificar passivamente, ela ter condições de essa purificação acontecer. Você vê, Deus é muito pedagógico, Deus não vai fazer a coisa para a gente se perder. Né? Nunca vai. Né? Então, assim, é assim que Deus faz, é assim que Deus realiza. Né? Então, assim, as máximas de São João da Cruz são essas, estão terminando, né? Para a gente ler amanhã os livros, entender como é a noite escura, como é esse processo de purificação passiva, noite ativa do sentido, noite ativa do espírito, passagem para a noite até o matrimônio espiritual, nos livros. Tá bom? E guarda essa máxima, a máxima de São João da Cruz também é essa. Você se torna aquilo que você ama. Se você ama muito uma coisa, você se tornar parecido com aquilo, e não só se tornar parecido com aquilo, você vai se subjugar. Quem ama se sujeita aqui ao amado, né? Então, se for uma coisa do mundo, uma pessoa do mundo, você vai se assemelhar àquilo e vai se subjugar, né, àquilo. Então, não, se a gente quer amar, ama a Deus para a gente se parecer com Deus e subjugar. Mas para isso, precisa passar por essa purificação ativa. Tá, meus irmãos? Então, assim, amanhã a gente continua. Já falei demais hoje. Quem conseguiu acompanhar, obrigado. Não sei se deu para entender, é difícil. Exige um conhecimento de alguma coisa teológica, mas esses conceitos que eu falei hoje, você guardar bem, amanhã eu posso lembrar no início, para a gente poder entrar nessa questão das noites escuras, que são as purificações que a alma passa, que eu não vou entrar em detalhes, você vai ter que ler o livro depois, como faz a purificação, padre, dos olhos, do ouvido, né? Ele também não vai falar uma coisa para cada um, ele vai no geral, está falando para religioso, você vai ler aquilo ali, vai ter mais ideias, a gente também pode ler, porque São João da Cruz é um curso inteiro só para falar dele.
e hoje e amanhã é só uma introdução, tá bom? Então, assim, pra gente entender como as coisas acontecem, tá? Porque meu tempo aqui no Facebook no Instagram tá acabando. E amanhã, 8h30, sem esses empecilhos, vou fazer daqui mesmo pra não ficar travando, a gente vai deixar salvo aqui, tá bom? Vou encerrar o Instagram que tá acabando aqui e vou me despedir aqui no Facebook. Tchau, meu irmão. Deus abençoe então, meus irmãos. Tá bom? Vou encerrar aqui também no Facebook. Então, amanhã, quem quiser, a gente vai estar aqui, tá? Fazendo essa live. Deus abençoe sempre vocês. Espero que vocês tenham gostado mais de São João da Cruz depois de hoje.